Vocês se importam de se apresentar rapidinho, pelo menos com o nome de vocês, que eu não sei o nome de todos? Primeiro é uma pergunta, se importam ou não? Não. Meu nome é Giane, comecei recente aqui no grupo, quarta vez que eu já estou no estudo da mediunidade e também participando logo após o estudo do Livro dos Espíritos, né? Do Evangelho. Estou muito curiosa. Tá ótimo, Giane. Thaís. Quanto tempo que você está aqui, Thaís? Acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu frequento. Uhum. Um domingo sim, outro não. Sou Marco, um dos coordenadores do Silhares do Conundói. Felipe. De visual novo. De cabelo cortado. De cabelo cortado. Também sou trabalhador aqui. E da outra casa espírita, Solidariedade. Faço alguns trabalhos aqui na casa, facilitando. É isso. Estou aqui 1 ano e meio, 2 anos. Trabalho, no caso, Giane, é estudo, tá? Que ele diz, né? Porque faço alguns trabalhos, dentro de centro espírita, já vai pensar que eu trabalho para arrumar marido, trabalho para arrumar emprego, faço uns trabalhos. Fala assim, faço uns trabalhos aqui, você fica assim, que tipo de trabalho? Trabalhador da casa, né? Meu nome é Sandra, eu sou trabalhadora da casa. 5 anos na casa. Estudo com a Ivanise também. E no Bezerra, de vez em quando agora. Bezerra de Menezes. Sou Patrícia, sou trabalhadora da casa. Copa tudo é obra. Quanto tempo Também você faz trabalha uns aí? trabalhos. Eu tô faz 5 anos e meio, algo assim. Eu estou 7 anos. 7. 7. Bem, eu sou Edivaldo e eu tenho mais ou menos 1 mês que eu estou vindo. Já frequentou algum centro espírita, Edivaldo? Eu frequentava no Brasil, meus pais são espíritas, então espíritas, eu nasci basicamente numa família espírita, então eu frequentei um centro espírita assim, quase que sempre. E aí depois que eu me mudei da minha cidade natal, eu meio que parei de frequentar, então eu voltei assim recentemente. Tá ótimo. Meu nome é Lina, eu também sou uma trabalhadora da casa, faço de vez em quando facilitações, conheço o espiritismo há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Não, isso daí você tinha que falar, eu faço bolos maravilhosos, Mestre Cuca, ela é tortas chefe. salgadas. Exatamente. A nossa Mestre Cuca. Bom, gente, como a Patrícia falou, a ideia é hoje ser um primeiro encontro de algo que vai se repetir a cada mês na primeira semana. Então daí não tem os estudos do Evangelho do Livro dos Espíritos, porque uma vez por mês, no primeiro do mês, faria isso. E aí a ideia é da gente falar algumas coisas que são importantes para esse tipo de trabalho que nós chamaríamos de aprofundamento teórico. E aí eu queria convencê-los de que o aprofundamento teórico, ele exige um funcionamento um pouco diferente do que a gente está acostumado em termos de grupo, para que ele funcione. Porque nós estamos muito acostumados com uma lógica um pouco mais expositiva, a gente está muito mais acostumado com alguém que fale, e a ideia é justamente de aprofundamento teórico, né? Então a gente sai de uma superficialidade, onde a gente entende mais ou menos, para que a gente consiga se apropriar melhor da doutrina espírita, e isso reflita quando eu vou facilitar um estudo, isso reflita se eu vou fazer uma palestra, isso reflete se eu vou fazer um atendimento fraterno, ou qualquer coisa. Então saímos de uma noção geral, para que a gente tenha uma profundidade conceitual, e a partir disso a gente consiga melhor, vamos dizer assim, representar ou expor a doutrina espírita, né? A nossa ideia ainda no encontro de hoje é de nós talvez já levantarmos alguns temas que são do interesse de vocês, para que a gente já possa ir planejando os próximos encontros,
Mas, em especial hoje, eu queria falar um pouco da necessidade do estudo individual, de por que a gente precisa estudar, de que obras que geralmente a gente estuda e pesquisa, para que vocês tenham um geral de como fazer o aprofundamento teórico, ou não de como, né, como se tivesse um caminho só, mas uma sugestão de como fazer aprofundamento teórico, tá? Agora, para a gente começar, eu queria primeiro trazer algumas colocações que elas estão na introdução do Livro dos Espíritos, e muitas vezes elas ficam um pouco perdidas ali, porque Kardec está fazendo alguns argumentos, está falando de algumas questões científicas e tem algumas colocações que são muito importantes para a gente estudar a doutrina espírita e que passam despercebidas da maioria das pessoas. Eu ia pegar o Livro dos Espíritos para vocês acompanharem também, mas se vocês forem acompanhar até vocês acharem para ler tudo, a gente vai acabar despendendo um tempo maior do que o que precisava. Então eu vou fazer as pontuações dos lugares e espero que depois vocês daí leiam com mais calma e atenção e reflitam. Mas, então, a primeira coisa que eu queria reforçar, veja, na introdução, Allan Kardec não escreve introdução à doutrina espírita. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele escreve introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, aqui, a gente tem a orientação de como estudar a doutrina espírita. Porque muitas pessoas usam, se vocês não leram, talvez fique solta essa informação, mas para quem já ouviu essa informação, ou se em algum momento ouvir, vai fazer mais sentido. Muitas pessoas usam do terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, chamado Do Método, para estudar a doutrina espírita. E lá Kardec vai dizer, primeiro tem que estudar o que é o Espiritismo, depois tem que estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro Espírita, tal. Só que não se apercebem de que obra é uma obra para médiums, é uma formação técnica, e quando ele diz lá, o capítulo é do método para entrar em contato com os espíritos. Então, quando você quer entrar em contato com os espíritos, existe um método. E para esse método ele vai dizer, você tem que estudar isso. Agora, para estudar doutrina espírita, aquele capítulo não nos serve. Porque aquele capítulo é uma abordagem técnica para reuniões mediúnicas. Esse grupo nem tem reunião mediúnica, por exemplo, né? E não é essencial. Agora, não existe nenhum centro espírita sem grupos de estudo. Então, às vezes, as pessoas se perdem um pouquinho porque não olharam o contexto. O texto que nos diz como estudar doutrina espírita está na introdução do Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, do qual eu gostaria de reforçar para vocês o item. Depois vocês lêem lá, tem muitas coisas legais sobre por que usa novos termos, qual é a nossa concepção de alma, as objeções, as pessoas que se contrapõem à ideia do espiritismo. Depois tem um capítulo, um item enorme sobre princípios do espiritismo. E aí, o item 8. Depois talvez, Patrícia, até possa passar assim, os itens, né, para todo mundo. No item 8, Kardec escreve assim: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem nova de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser realizado com proveito, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar esta qualificação aos que julgam a priori levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos, aí queria reforçar isso, a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessário. Aí ele vai continuar, ainda vai falar da necessidade da continuidade, porque são questões extremamente complexas que exigem uma preliminar. Então, o que ele está dizendo aqui? Não tem como aprender doutrina espírita sem continuidade, regularidade e recolhimento necessário. Quando nós temos um grupo de estudo, talvez o melhor termo que a gente arrumou foi grupo de estudo, mas ele não é um grupo de estudo. Porque o estudo, ele deveria se dar na individualidade.
e nós nos reunimos para trocar impressões, entendimentos. Eu entendi isso aqui, não, eu entendi diferente, eu entendi aquilo. Aí a gente troca, debate e volta ao texto e entende melhor algumas coisas. Agora, se a gente não faz o estudo individual, o que a gente vai vir fazer aqui? Isso é o que move muito os centros espíritas. Então, os grupos de estudo, eles acabaram substituindo, ou tentando, porque não substitui, tentando substituir o estudo individual. Eu não estudo em casa, eu não estudo sozinho, eu não leio os livros e eu vou no centro espírita. Mas alguém aprende doutrina espírita uma vez por semana, 1 hora, num centro espírita? Não vai aprender. Então as pessoas passam 3 anos, 5 anos, 10 anos na doutrina espírita em grupos de estudo. Eu frequento o centro espírita há 10 anos. Mas quando dá uma apertadinha em termos de conceito, que é aquilo que a gente estava falando, não sei. Ou continuo com os meus pontos de vista, isso não mudou a minha vida, porque eu não realizo um estudo contínuo, regular, com o recolhimento necessário. E aí tem uma outra colocação para baixo, que eu deixo para vocês lerem depois, mas é tão interessante que ele está falando de um sábio, então ele diz, são questões tão complexas que você não pode fazer uma pergunta para uma pessoa e achar que ela vai te responder. Eu e Patrícia estávamos conversando esses dias sobre as perguntas que se faz num grupo de estudo. E aí a gente, na ânsia de querer responder, a gente vai responder, mas às vezes são questões tão complexas e você responde meio enviesado, você não sabe se a pessoa entendeu ou não entendeu. E Kardec fala bem isso aqui, ele diz, são questões tão complexas. Exigem outras preliminares que mesmo um sábio seria incapaz de respondê-las. Por quê? Porque não existe... o que acontece quando uma pessoa comete suicídio? Alguém que se aventure a dar essa resposta como um coordenador é um louco. Porque pode acontecer tantas coisas, tem tantos fatores, tem tantas questões, como que eu vou dizer o que acontece? O que acontece quando alguém comete um aborto? O que acontece com isso? E nesse caso das catástrofes, o que são as catástrofes? O que é isso? E a morte coletiva? Pelo amor de Deus, são questões muito complexas. Mas, ao invés de eu estudar, de eu me dedicar, de eu tentar entender e ter o grupo de estudo como um espaço de compartilhamento, eu, muito do sem vergonha, quero fazer uma pergunta para um coordenador e que ele me responda sem que eu precise estudar. E aí é o que ele diz. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer o estudo metódico dela. Começar pelos princípios, seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Porque ele está dizendo, mesmo um sábio não poderia responder a pessoa. Então, se eu realmente quiser aprender doutrina espírita, eu vou ter que estudar. E se aquela pessoa que está num grupo de estudo realmente quiser me ensinar doutrina espírita, ela vai me mostrar caminhos, mas não simplesmente querer me dar respostas, porque a gente está falando de algo muito complexo. Tem tantas consequências numa resposta, né? Muitas. E aí cada um vai pegar o viés que interessa, cada um fica com a partezinha louca que satisfaz, e aí o que acontece? Não há transformação. Porque como eu pego a partezinha que me interessa, eu pego a parte da resposta que alguém me deu só para continuar pensando o que eu já pensava. Porque todo mundo faz uma pergunta, mas já tem um ponto de vista por trás, né? Eu já tenho, né? Aí eu vou buscar aquilo que a pessoa responde só para alimentar aquilo que eu já pensava. E daí não tem transformação. Então a gente está no centro espírita dizendo, não, esse negócio de perdoar é muito difícil. Ou está no movimento espírita falando de homossexualidade, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Não, onde que tirou isso? Então eu continuo pensando do mesmo jeito. E tentando enfiar na doutrina espírita os meus pontos de vista. Isso eu acho que é um crime com uma filosofia. E como diz aqui também, né, que o campo fica livre para tudo dos espíritos mentirosos. Exato. Né? Porque daí... E frívolos, porque depois a gente abre o canal, digamos assim, né? E ali eles E aí, começam como a se- diz minha amiga, virou o que é isso, né? Que daí... As obsessões começam, Exato. aí começam os problemas, as doenças e tudo mais, não é mesmo? Quero pular porque são 3 lugares na introdução que ele fala da questão do estudo. Agora, no item 13. Então, aquele lá era no item 8, esse é no item 13, no 3º parágrafo. Eu já vou pegar lá no meio para poupar um pouco do nosso tempo. Ele diz assim: é por isso que dizemos que estes estudos, para quem quer aprender a doutrina espírita, requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Aí olha que linda essa colocação. São precisos alguns anos para formar um médico medíocre.
e 3/4 partes da vida para formar um sábio. E querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande muito tempo mesmo. Então a gente está falando da ciência do infinito e você quer respostinha pronta para as grandes e complexas questões da vida? Não dá. Tem que estudar. Por fim, se tudo isso já não tivesse bom, no último item, ele ainda diz assim: a ciência espírita compreende 2 partes. Uma experimental, sobre as manifestações de modo geral, que é a maior parte do início da doutrina espírita, e outra que é filosófica. Aí pulo 2 frases. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos e o conhecimento que este ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Eu vou voltar a frase para vocês, porque ele diz, então, isso é muito grave. E não há outro modo desse estudo ser adquirido, desse conhecimento ser adquirido, senão no estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Então, o que eu entendo que Kardec está dizendo aqui? Não tem como aprender doutrina espírita se você não estudar. Mas no estudo sozinho, quando a gente está falando de questões tão complexas, a gente também corre o risco de fazer análises meio tortas, um entende uma coisa e outro entende outra. Então aí surge a ideia de um grupo onde a gente possa realizar um aprofundamento teórico, aonde o estudo de cada um soma a nossa análise para que a gente chegue a conclusões mais profundas que sozinhos a gente não tinha chego. Então eu estudo e cada um estuda. E no estudo de todos, a gente troca, debate, analisa e vai fazendo algumas construções com um pouco mais de segurança. Porque às vezes a gente lê, a Sandra entende um negócio, a Patrícia entende outro negócio, eu entendo outro negócio. Então vamos sentar e dizer, mas a partir do que você entendeu, Sandra? Ela diz, não, porque veja, nossa, não tinha visto isso. Aí a Patrícia leu ainda uma outra coisa dentro desse mesmo tema e diz, mas tal autor fala isso, isso, isso. Meu Deus do céu, então a gente aí vai construindo. Agora, se a Sandra não estuda, se eu não estudo, se só a Patrícia estuda, ela vem e apresenta que ela estudou, eu posso dizer que eu estou estudando doutrina espírita? Eu estou estudando Patrícia. Porque é o ponto de vista da Patrícia a respeito da doutrina espírita. Não dá para dizer que eu estou estudando espiritismo. Porque quando a Patrícia leu e vem fazer uma palestra, ela já está impregnada do seu próprio olhar. E a gente, em termos de as questões pedagógicas, a gente já sabe que nós retemos cerca de 10 ou 20% daquilo que é exposto, falado, ouvido. Então, vocês imaginem, a Patrícia faz uma análise, ela já vai nos apresentar um resumo da análise dela e eu vou ficar com 20% do resumo da análise dela. Dá para dizer que eu aprendi doutrina espírita? Não. Eu tenho noções gerais de que o espírito que morre, que os espíritos influenciam a gente, que tem esse negócio do umbral, aí quando a gente morre, que vai para o umbral, desse negócio de Deus, que Deus não pune, mas quando a gente está se ferrando, a gente acha que ele está punindo a gente, né? E aí fica uma coisa tão superficial que não tem nada a ver com a proposta de Kardec. O nosso problema do ser humano, nós somos muito imediatistas. Sim. Então, é como você falou antes, né? A gente quer resposta para ontem, ou somente refil full. Preencher. Preencher as nossas
os nossos imediatismos e aqueles nossos achismos, né? É. E o problema é que a gente faz uma dupla, né, Sandra? Porque daí, a gente quando está coordenando, fica na fantasia de que se eu responder aquilo que a pessoa quer, ela agora vai mudar o ponto de vista dela. Mas isso é uma fantasia, porque veja, quando eu tenho um entendimento de que morreu vai para o inferno, por exemplo, se eu tenho essa noção de que morreu, não é santo, vai para o inferno, não adianta alguém me dizer, não vai para o inferno. Porque essa minha concepção de que morreu vai para o inferno, ela é uma conclusão que eu tirei a partir de várias convicções, a partir de uma base. Ninguém muda convicções se não mudar a sua base. Então eu só dizer, não é isso. Você tem que pensar assim. Ninguém muda uma forma de pensar porque alguém está falando. No fim, a gente fica perdendo muito tempo. Porque ao invés de dizer como a pessoa tinha que pensar, então fica um na fantasia que está falando. Então se ela fala aquilo que eu já pensava, então a Sandra falou, mas no fim já era o que eu pensava. E se ela fala diferente do que eu pensava, eu digo, mas eu não acho que é isso. E a coisa continua tudo igual. Porque se eu não mudo as bases, eu não mudo a forma de pensar. Mas a forma de pensar, ela não muda porque alguém me falou. A forma de pensar muda porque eu revejo as minhas concepções, porque eu revejo as minhas bases. E isso de rever as concepções e as bases se dá onde? No grupo de estudo? Na palestra? Não. No estudo individual, no silêncio e no recolhimento. Se conhecendo, né? Se autoconhecendo. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a aceitar os problemas e a gente consegue eliminar muito, lapidar os óbices, né? E melhorar e começar a compreender. Então, olha, a Patrícia estudou, então assim, olha, entendi, mas não muito, então eu vou estudar também e vamos ver realmente por que eu não entendi, tentar compreender. E aí esse texto que você leu, eu achei fantástico do início, né? Porque ali o João já está dizendo, né? Arruma um tempo na sua semana, né? Primeiro dá a entender que é um diariamente, depois ela diz na semana, talvez assim, pode ser umas 2 vezes por semana, umas 3 horas por semana, se vira. Mas assim, arruma um tempo para o teu estudo cotidiano, porque o Centro Espírita vai acrescentar ao teu estudo. Mas o Centro Espírita jamais vai substituir o estudo. E aí é ótimo você ir chegando nesse sentido do tipo, já vai chegando entendendo que a lógica é, eu tenho que estudar. O Centro Espírita não substitui um estudo individual. Eu preciso estudar, eu preciso arrumar um horário, eu preciso sentar e estudar. Mas as pessoas não querem estudar. Então por que vem no Centro Espírita? Se eu estou indo no Centro Espírita é porque presume-se que eu quero aprender, que eu acredito que isso pode ajudar a minha vida, que isso pode me melhorar. Se eu acredito que isso pode fazer diferença na minha vida, então o que a gente está dizendo? Tem que sentar e estudar. Porque não vai ser vindo em grupo de estudo ou em palestra, se eu não fizer um estudo individual, que essas coisas vão acontecer. Então, a nossa ideia é de que as pessoas que hoje vão chegando no Centro Espírita, a gente já vai incutindo essa mentalidade do tipo, você acredita que o Espiritismo pode te ajudar? Nós também acreditamos. Então, começa arrumando um tempo aí para você estudar. Nós podemos discutir o que estudar, que livros estudar, nós podemos te ajudar a tirar dúvidas, porque se você tem uma dúvida, talvez um outro texto ajude, tal, por onde começar, caminhos. Mas o percurso que a Giane vai ter que fazer é inevitável. Ela vai ter que fazer o seu estudo. Christian vai fazer outro estudo, e cada um talvez faça um estudo dentro dos seus temas de interesse, porque o interesse de um e de outro não necessariamente é o mesmo. A doutrina espírita Kardec colocou como a ciência do infinito. Então, existem 1000 possibilidades de estudo. O que cada um de nós vai estudar tem a ver com a minha história de vida, as minhas questões, as minhas dúvidas, os meus problemas. Tem gente que vai ter mais dificuldade para perdoar. Talvez eu passe o ano inteiro, a vida inteira estudando sobre o perdão. Tem gente que vai ter problema na educação de filhos. Nesse momento, o meu grande problema é a educação dos meus filhos. Eu vou ler mais sobre a educação de filhos. Meu problema agora é relacionamento, sexualidade, perturbação, depressão. Não sei qual é a questão de cada um. Mas dentro das minhas questões, eu preciso realizar os meus estudos. Senão, muito pouco útil é vir ao Centro Espírita. Faz sentido isso para vocês, inicialmente? Que cara é essa? Você mesmo. Eu?
Não, Ah, eu vi. sim, você tá com uma cara de sério aí, meu Deus. Não, eu tô refletindo. Tá refletindo. Digerindo. O que vocês acham? E como vai funcionar isso na prática? Aqui no Centro Espírita, a gente vai ter um tema, e você vai dar o tema hoje para o próximo encontro e a gente A estuda. gente vai escolher o tema junto. Ah, legal. Vai escolher um tema. Vocês vejam que o interessante desse grupo, e foi só por isso que eu vim para Londres quando eu conversei com o Marco e a Patrícia, porque daí quando eles me fizeram a proposta de viajar, eu já estava cansado de ficar viajando, fazendo palestra, tudo que é lado, fazendo minhas palestras, as coisas continuam tudo igual. Aí quando falaram que quero fazer umas qualificações, um método diferente, tal, eu falei, opa, isso aí me agrada, né? Então, esse grupo ele já tem uma característica diferente, que não temos as palestras, né? Não tem uma pessoa que fica ali dando aula com PowerPoint e dono do conhecimento, aonde os grupos, né, o estudo em geral já é a ideia de que todo mundo leia e de que a gente vem aqui para debater, né? Então, já tem um traço disso. Só que esse estudo ele está se dando na continuidade dos livros, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, numa continuidade. E agora seria um estudo complementar, porque quando a gente está estudando uma obra, você está seguindo aqueles temas da obra, né? Agora seria complementar, porque a ideia qual é? Estabelecer um conceito ou um tema aonde nós vamos estudar em diferentes obras, para consolidar um pensamento. Então uma coisa complementa a outra, né? A gente precisa estudar as obras e entender uma lógica de começo, de meio, de fim, de tudo que vai passando. E essa ideia nós temos um conceito e vamos estudar diferentes autores sobre o mesmo conceito para que a gente entenda o que a doutrina espírita fala sobre aquele conceito. Porque daí eu estou lendo em Kardec, estou lendo Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, e lendo todos esses autores eu consigo fazer uma construção conceitual. Então são coisas que se complementam ao longo do tempo, né? E aí o desafio que a gente tem é de estabelecer temas que sejam do interesse de todos e que todos estudem, porque senão a gente continua na superficialidade, né? Que todos estudem, que a gente entenda que não há ninguém que seja dono do conhecimento, que todos tenham espaço para fazer os seus compartilhamentos e com isso o grupo ao longo de meses e de anos vai ganhando uma maior consistência doutrinária, né? Então esse seria o objetivo. E aí por isso vocês estão intercalando, né? Então tem o estudo dos livros, que vai fazendo semanalmente, e o estudo temático, ou esse aprofundamento teórico, ele se daria uma vez por mês, porque além do estudo dos livros, vocês têm que estar lendo o tema que foi definido, uns vão ler uma coisa, outros vão ler outra coisa, outros vão ter outra coisa, e aí a gente se encontra uma vez por mês para fazer esse aprofundamento teórico, né? Então essa seria a ideia. Bom, achei interessante. Porque eu estou pensando aqui, de repente, todo esse material que a gente acessar, né, de obras, né, as obras que a gente transitar em determinado assunto, que a gente possa, de repente, fazer um resumo, alguma coisa assim, né, em uma página que seja, para a gente poder nos relembrar, né, porque vai ser muita informação, né? Sim, para fazer as referências que foram usadas, que semelhanças de Mas um isso com o outro. mais assim, individual, né? Para o Sim, seu uso individual, sim. Mas que a gente possa trazer no dia, né, pra gente, conforme for conveniente, né, a gente... Mas pode, a gente usar mas como pode, acho que referência. pode até ter uma construção coletiva, né? Porque outras Também. pessoas, quando daí um dia chegam e diz, eu queria estudar tal tema. A gente já fez o estudo aprofundado, já tem lá, ó, em tal lugar tem sobre isso, em tal lugar sobre isso, já fica até um direcionamento mas de aí seria estudo, as né? referências, né? Isso. Não um resumo pessoal, porque Sim. a minha preocupação é assim, que daí você chega naquela... Fica com o ponto de vista da pessoa. Exatamente. Claro. Então a gente está querendo incentivar que as pessoas vá nas Resumo. obras, não no Sim. resumo que o Felipe... Não, Teria só uma coisinha. Com mailing list, não é mais ou menos com... Não, um resumo que eu falei isso, dessas referências. As referências, como estamos fazendo já no estudo. Tópicos, Talvez né, só pra gente explicando o que está em cada um, né? Tipo, ó, em tal lugar tal tipo de obsessão, em tal lugar isso aqui, para estimular que cada um faça o seu estudo, né? Porque eu entendo que a Patrícia fala que se a gente quiser fazer um resumo qualquer coisa, daqui a pouco as pessoas vão querer ler o resuminho
Ah, não. e não precisar estudar, né? Não, Então, boa ideia essa referência. Sabe o que eu sempre... Eu sempre gostei de fazer a facilitação, porque eu sempre fazia minhas pesquisas por fora, aquele livro ali, um filme aqui, sempre para poder construir e dar mais embasamento para quando fazer uma pergunta ou para fazer algum comentário, porque, claro, a gente se atém ao livro dos Espíritos, ou Evangelho, mas daí também a gente também tem dentro do o Luiz... André Luiz. André Luiz, eu sempre troco André Luiz, como tem a Joana de Ângeles, como tem vários outros, né, que sempre escrevem com um ponto de vista diferente. Assim, a Joana de Ângeles, um basamento bem psicológico, né? Então, que ajuda também na construção do emocional, etc. sim, mas um dia, Sandra, veja que coisa que é, né? Você precisou ler estas coisas para construir os conceitos e poder responder uma pergunta. Não. Isso é eu disse, eu gosto de fazer isso quando eu fazia as facilitações para o meu entendimento, para a gente não responde perguntas no caso, entendeu? É só para auxiliar. Mas inevitavelmente a gente responde, só se vocês forem muito filosófico aqui para... Inevitavelmente a gente responde. As pessoas no grupo de estudo a gente acaba respondendo. Não acredito que vocês não respondam. Porque as pessoas estão perguntando e a gente está ali com o conhecimento, a gente estudou, a gente já quer. Mas é exatamente essa responder, proposta, né? no caso que você fez toda a pesquisa sobre aquele tema, e é isso que a gente vai estar fazendo. Só que o grupo inteiro junto. Exatamente. Né? Porque é muito confortável. Aí eu pergunto, a Sandra, cheia de boa vontade, responde e ficamos com uma fantasia de um aprendizado. Se eu fiz todo esse percurso para entender essas questões e responder essa pergunta, eu preciso assimilar que qualquer um que tem essas perguntas vai ter que fazer o mesmo percurso. Vai ter que fazer um percurso parecido. Porque ninguém se transforma moralmente com conclusões dos outros. Esse que é o grande elemento. Quando alguém me responde, eu pergunto para vocês, mas como perdoar? Aí alguém vai me dizer de como perdoar, dentro de uma análise, de uma reflexão, leu Joana, leu André Luiz, leu um monte de coisa e chega a uma conclusão. Eu não vou conseguir perdoar ficando com a resposta pronta que a Patrícia me deu. Porque a resposta que ela deu é produto de uma elaboração pessoal. Eu não vou conseguir perdoar se eu não fizer um percurso de elaboração pessoal. Aí o que tem acontecido no movimento espírita? Eu tenho a frase, a gente precisa perdoar, a gente tem que esquecer as coisas, tal. Só que na hora que o meu marido me traiu, aí joga tudo doutrina espírita, porque aí a coisa é diferente. Por quê? Porque eu tenho a frase, e se alguém me perguntar sobre o perdão, eu vou até dizer que eu perdoei, né? Porque, coitado dele, né? A gente perdoa mesmo. No fim, eu tô morrendo de ódio, mas eu discurso que perdoei, a gente perdoa um coitado daquele. Você vai ficar guardando mágoa de uma pessoa, no fim você tá humilhando a pessoa, você se acha muito melhor, você não perdoou porcaria nenhuma, mas você tem o discurso do perdão. Por quê? Porque eu fiquei só com uma frase, mas eu não fiz uma elaboração pessoal. Eu preciso ler em Kardec, eu preciso ler lá na Joana, eu preciso ler no André Luiz, aí eu tô lendo um caso, tô lendo outro caso, e aquilo vai me fazendo pensar as questões, aquilo vai me fazendo entender, e aí eu vou ter os meus insights, eu vou ter as minhas elaborações, e aí o perdão vai fazer sentido para mim. De outra via, eu só tenho o discurso, a resposta pronta. No caso do tema, quando a gente, vamos supor, a gente discute sobre perdão, no próximo estudo, vocês, os coordenadores, os trabalhadores da casa, vão trazer pra gente quais obras pra gente procurar? Vai ter uma... Então veja, em relação às obras, nós temos um esqueminha que até a Patrícia fez, aí eu não sei quem de vocês tem esse esqueminha. A gente pegou. Esse esqueminha, primeiro então, para explicar para vocês uma questão. Isso aqui não é uma ordem ou uma regra. Isso aqui nos dá uma noção de prioridade. Não quer dizer que se tem um autor que você leu que não está aqui, você não pode nem falar no centro espírita que você leu, porque vão dizer que, né, tempo da Inquisição, vão mandar te queimar. Não é isso. Mas é uma noção de prioridade, por quê? O que define doutrina espírita? Allan Kardec.
Isso é inquestionável. Você pode querer estudar de tudo, você pode gostar de tudo, você pode fazer de tudo. Mas o que define doutrina espírita é Allan Kardec. Eu leio sobre budismo, eu leio sobre psicologia, eu faço acupuntura. Mas vamos fazer acupuntura no centro espírita? Não, porque isso não está aqui dentro de Kardec. Mas vamos lá de budismo no centro espírita? Não, porque não está. Agora, o budismo não serve. Acupuntura não serve, psicologia não serve. Não é que não serve. Aqui é um centro espírita. E o que rege um centro espírita é o estudo, a divulgação e a vivência da doutrina espírita. Lá no budismo, não vamos falar de outra coisa senão de budismo. Então, não é uma questão do que seja melhor ou pior, é só uma questão de lugares definidos. No centro espírita, a gente estuda espiritismo. E o que define o que é espiritismo são as obras de Allan Kardec. Quando eu leio um livro e digo, esse livro não é espírita. Para eu dizer esse livro não é espírita, é porque ele diverge das concepções de Allan Kardec. Não estamos dizendo com isso se ele é bom ou se ele é ruim. Nós estamos dizendo não é espírita. O budismo tem uma concepção de ser humano, tem uma concepção psicológica, tem uma concepção de corpos, tem uma concepção de vida após a morte, que é diferente de Allan Kardec. Por isso é uma outra filosofia. Aqui no Centro Espírita, a gente estuda isso aqui. Aqui no Centro Espírita, a gente debate e divulga isso aqui. Se a pessoa quer estudar outras coisas, ela pode, mas aqui o espaço é para isso. Faz sentido isso que eu falo para vocês? Então, o elemento prioritário e básico são as 5 obras de Allan Kardec, somadas à Revista Espírita, que Allan Kardec tem, que são mais, eu acho que 17 obras, não lembro bem certo. Não pode ser 17, né? Deve ser mais 11 ou 12 obras. 13, eu acho. 57 até 69, né? Então deve ser 13 obras. E isso aqui define doutrina espírita. Então qualquer conceito, qualquer tema que a gente vai estudar, o que a gente precisa fazer primeiro? Aonde está isso em Kardec? Até porque se não está isso em Kardec, então muito provavelmente não seja algo para a gente estudar a doutrina espírita. Você pode não achar o conceito, como a gente estava discutindo, homossexualidade. Se você procurar a palavra homossexualidade, você não acha em Kardec. Mas você acha ele falando do casamento como união de 2 seres e que o espírito não tem sexo. Ou seja, homossexualidade é uma perspectiva materialista. Por isso que ele não está discutindo. Ele está discutindo como você tratar o próximo. Não interessa se você é um homem tratando outro homem, se você é um homem tratando um travesti, se você é uma mulher tratando outra mulher. Não interessa. O que interessa é como tratar um ser humano. Então, como homossexualidade ou transexualidade é um conceito materialista, isso não é da alçada da doutrina espírita. Agora, como, se eu estou num relacionamento homossexual ou heterossexual, eu deveria tratar uma pessoa, isso a gente encontra no Livro dos Espíritos. Então, às vezes você não vai achar o conceito direto, não porque não seja pertinente, mas porque a gente está olhando para questões puramente materialistas. Entendem isso? E aí a gente continua no mesmo tema, olhando os autores clássicos. Aí nós temos ali 2 outros grupos. Esse grupo aqui de cima nós chamamos de autores clássicos porque eles são autores contemporâneos a Kardec. No tempo que ele estava trabalhando, ou um pouco depois. Então tem ali Leon Denis, Camille Flammarion. A gente colocou esses autores porque alguns temas eles são importantes. Mas em especial, os temas que a gente estuda da atualidade, o autor que vai mais contribuir para os temas que a gente estuda da atualidade é aquele que está mais em clarinho, que a Patrícia já colocou ali, que é Leon Denis. Leon Denis tem textos sobre arte, tem textos sobre mediunidade, sobre a influência dos espíritos, sobre a vivência do amor, sobre caridade, sobre psicologia, sobre um monte de temas. Ele é talvez o autor que mais publicou nesse sentido de acréscimo em termos de complexidade no tempo de Kardec, foi Leon Denis. E é um autor que muitas poucas pessoas estudam, mas nós temos Marculino, que estuda muito Leon Denis. E que tem muitos acréscimos aí. São textos difíceis, porque o cara era muito inteligente, então a gente não pode dizer que é texto difícil. A gente é que está aquém do conhecimento, mas o cara era muito inteligente e você precisa de um tanto de filosofia, um tanto de psicologia para entender Leon Denis. Mas
É o autor que mais nos acrescenta desses clássicos. E aqui nós temos o que a gente chama de autores modernos, ou autores mais atuais. E aí, veja, tem um grupo ali de psicografias que é Francisco Cândido Xavier. Por que nós colocamos esses, são os médiuns? Porque Chico Xavier, ele escreveu, Emmanuel escreve através dele, André Luiz escreve através dele, Humberto de Campos, vários espíritos escrevem. Todos estes espíritos que escrevem através de Chico Xavier são o que nós já consideramos uma literatura consagrada. Não teve coisas que lemos lá e que dissemos, isso conflita com a doutrina espírita. Então, já são referências na doutrina espírita. Mais importantes do que Kardec? Não. Óbvio que não, porque o que define é Kardec. Mas são autores que a gente viu que eles estão em plena consonância com a proposta de Kardec. Tá? É só estudar um pouco mais. Por exemplo, a gente vai encontrar em Emmanuel, no Consolador, ele falando do vegetarianismo. Allan Kardec fala que a gente precisa dos nutrientes da carne, que a gente não tinha que ficar se debatendo tanto com isso. Aí vai dizer, mas Emmanuel contradiz, porque Emmanuel vai dizer pra gente não se alimentar de carne. Não, Emmanuel vai dizer pra gente não se alimentar de vísceras. Vísceras é diferente de carne, porque a gente não precisa de vísceras. Vísceras é coração, fígado, esses que a gente adora, fígado de galinha, fígado de porco, de não sei o que, essas coisas aradas, que não tem nenhuma utilidade em termos de organização fisiológica, cheio de hormônio, cheio de um monte de coisas que nos fazem muito mal. Então, quando você vai estudar os detalhes, você vê que não tem contradição entre os autores. É só você estudar com um pouco mais de detalhe. Agora, quem fica na superficialidade diz, mas Kardec falou ao contrário do vegetarianismo e Emmanuel falou a favor. Não, você não estudou com detalhe. Eu sou muito crítico com isso, né? Dá um desconto, assim, sou. Então, temos ali Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, trocentos livros, né? Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda. Joana de Ângeles, então, como a Sandra estava falando, tem um olhar mais psicológico. Manuel Filomeno de Miranda escreve muito sobre transtornos mentais e sobre processos obsessivos. A Amélia Rodrigues escreve muito sobre Jesus. Então, são autores, se vocês olharem todos esses autores aqui, eles se complementam. Porque a abordagem a respeito de Jesus que a Amélia Rodrigues faz, você não vai encontrar em nenhum dos outros autores. A abordagem de transtornos mentais que Manuel Filomeno de Miranda faz, nenhum dos outros autores. André Luiz, então, se você pega Emmanuel, André Luiz, Ivan Pereira, esses autores todos, e você lê todos, você vai ver que eles se complementam. Eu sou considerado um especialista em Joana de Ângeles. Estudo muito Joana de Ângeles, sou psicóloga, ela tem uma abordagem psicológica. Mas eu li todas as obras de André Luiz já umas 3 vezes. Li quase todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, li Ivone Pereira, li muito. Então, embora tenha uma que a gente goste mais, para você entender a doutrina espírita, você tem que passar por estes autores. Senão você fica com uma partezinha e não fica com outra parte. E aí você vai acabar sendo unilateral. Isso não é legal. Divaldo Pereira Franco. Ivone Pereira, ela tem poucos livros de estudo, como Recordações da Mediunidade. Recordações da Mediunidade é um livro de estudo, mas a maioria dos que ela escreve são romances. Mas no meio dos romances, você tem muito conhecimento. Ela analisa sobre suicídio, ela analisa sobre obsessão, sobre depressão, sobre ciúme, sobre sexualidade. Ela faz análise de vários temas no meio do romance, tá? Raul Teixeira, ele ainda é vivo também, para quem não sabe, e escreveu vários textos, mas, no meu ponto de vista, a maior contribuição de Raul Teixeira para o movimento espírita é educação e família. Então ele escreveu alguns livros sobre família, é dali que a gente tira os melhores posicionamentos a respeito do divórcio, da educação de filhos, dos problemas de relacionamento conjugal, de traição, todos esses temas de família a gente vai encontrar nas obras de Raul Teixeira. Então vocês entendem que vai complementando, sim? Aí ali para baixo a gente chama de pesquisadores. Sueli Calday Schubert, Hermínio de Miranda, Herculano Pires, Caibar Schutel, Martins Peralva. Cada um tem uma abordagem, embora Martins Peralva escreva sobre vários temas também, mas cada um tem uma pegada um pouco mais para lá, um pouco mais para cá.
O Hermínio de Miranda escreve muito sobre a mente, Herculano Pires escreve muito sobre filosofia e educação, Caibar Schutel, em especial, um texto do Evangelho, que ele faz análise de parábolas, Martim Peral escreve um pouco de tudo, Sueli Caldas Schubert escreve muito sobre mente, mediunidade e obsessão também. Fora disso aqui, a gente vai estudar? Vai. Porém, presta atenção, eu vou estudar o tema obsessão. É uma lógica de prioridade. Depois que você estudar tudo de obsessão que Allan Kardec fala, tudo de obsessão que esses autores falam, se te sobrar fôlego, você pode pesquisar outras coisas. Mas, o que eu acredito que vai acontecer com vocês é, se sobrar fôlego, você já estudou tanto sobre aquele tema, você vai ter uma profundidade tão grande sobre esse tema, que qualquer coisa que você for estudar depois, dificilmente vai te acrescentar. Dificilmente. Não estou dizendo que não vá. Mas porque esses autores, vocês vejam, na doutrina espírita não tem uma coisa solta. Um psicografou um livro, outro psicografou outro livro. Vocês imaginem que a proposta do Consolador tem um planejamento. Então, pensa lá um planejamento estratégico. Nós precisamos levar o Consolador para a Terra para ajudar as pessoas. Quem que pode fazer isso? Quem que pode fazer aquilo? Tem um campo aqui que está desatendido. Quem que vai fazer isso? Fazer aquilo, fazer aquele outro. Não foi assim acontecendo a coisa aleatória. Não foi à toa que veio Chico Xavier, que veio Divaldo Pereira Franco, que veio Raul Teixeira. A coisa está programada. A gente é que tem que ler esse planejamento por trás desses textos. Se você vai numa biblioteca, você vai encontrar um monte de coisa aleatória. Mas a gente precisa entender que esses grandes autores, eles trazem o pensamento da doutrina espírita. Então, por isso eu te digo que, se você pesquisar esses, dificilmente você vai encontrar algo que te acrescente dentro da doutrina espírita. Muito dificilmente. Aí, às vezes, a gente vai estudar. Por exemplo, eu escrevi um texto sobre emoção. Um livro sobre emoções. Aí você vai lá pegar o livro do Marlon, tem um capítulo sobre tristeza. Para que serve o capítulo do Marlon? Porque lá você vai ver onde Kardec fala. Você vai ter a referência de onde Joana fala, onde Emmanuel fala. E aí você vai ter... O Marlon, ele não é um autor dentro da doutrina espírita. Essas pessoas todas aí, o Rossandro, o André Moreira, essa gente toda que escreve dentro da doutrina espírita, essas pessoas são consideradas o quê? Comentadores. Não está teorizando sobre doutrina espírita. Está lendo toda essa gente e comentando para facilitar o entendimento. Mas você pode ficar com a compreensão de tristeza na doutrina espírita do Marlon? Não. Porque o Marlon não é um teórico do nível de Joana de Ângeles, do nível de André Luiz, ou nenhum deles se compara com Kardec. Então o Marlon te ajuda a entender algumas coisas para você ir a estas fontes e tirar as tuas conclusões, fazer as tuas análises e entender a doutrina espírita. É só nesse sentido. Então, você assiste uma palestra no YouTube, alguém falando um negócio, você leu, não vamos descartar por inteiro, mas eu preciso entender que o que o Marlon falou num vídeo não é nada para a doutrina espírita. As referências que o Marlon passa para que a gente estude, isso sim fundamenta a doutrina espírita. Aí agora, o que acontece muito no movimento espírita? As pessoas estão fazendo palestra dizendo, porque o Haroldo disse, o que o Haroldo disse não interessa. Porque é um ponto de vista de um reles mortal como a gente. Que em algum momento pode acertar, que em outro momento pode se equivocar. Agora, quando o Haroldo diz tal coisa, que cita tal referência, eu vou pesquisar essas referências e vou consolidar o entendimento. Aí o Haroldo acabou sendo muito útil, mas Haroldo não é referência doutrinária. Mauro, uma coisa que eu percebi também, a gente endeusa muito os escritores, os pesquisadores, achando que, como você falou, né, a verdade absoluta. Mas na realidade, no seu caso também, eu vejo que são como facilitadores para nós. Exato. Você está fazendo todo o estudo para a gente. E assim como eu não posso ficar, você está facilitando o estudo, eu não posso ficar com o que você facilitou de estudo, você também não pode ficar. Por quê? Porque nós temos que ir às fontes, né? Temos que ir às fontes. E aí eu acho, Sandra, que às vezes alguns colegas pecam um pouco de ficar falando, mas não citar as referências.
porque Kardec disse. Aonde Kardec disse? Isso nas nossas pesquisas. Joana falou. Aonde que Joana falou? Eu preciso dizer aonde Joana falou para você poder ir lá, ler e talvez você chegue a conclusões diferentes. Talvez você enxergue elementos que eu não enxerguei. É até um ato de arrogância eu achar que o que eu li é o conhecimento. Gente, é um ponto de vista. Né? Então, a gente acaba, tanto na facilitação dos estudos, quanto numa palestra, quanto no escrever um texto, tentando deixar evidente as referências, porque assim, vá ler. Vá você fazer as tuas análises, as tuas conclusões, para que isso transforme a tua vida. Eu gosto de ouvir o Divaldo falando, porque ele vai, cita o ano, então ele começa a falar, ele fala do Freud, daí ele cita o ano, cita isso, cita aquilo, e dá todo o exemplo, sempre, isso aí é muito, muito interessante, se a pessoa se interessa mais profundamente, vai... E aí a ideia de convencer vocês de que vai ter que se interessar, vamos, quem sabe, estabelecer alguns temas para que a gente estude junto, para que a gente vá pegando gosto pelo estudo. E veja que a maioria de nós, num grupo como esse, a gente vai aprender a estudar. Porque quando eu estou estudando sozinho, aí a gente veio lá com um texto, eu li. Aí nós viemos aqui para o debate em grupo. Aí a Lina falou um negócio. Divaldo falou outro negócio. Marco, eu digo, gente, eu não tinha achado nada dessas coisas no texto que eu li. O que isso vai me fazer? Me sentir uma porcaria e que eu não sirvo para nada no centro espírita? Não. Isso vai dizer, nossa, eu tenho que ler com um pouco mais de atenção, porque olha quanta coisa que passou batido que eu não tinha lido. O próximo texto que eu ler, eu vou ler com muito mais atenção, eu vou ler com muito mais cuidado, aí eu venho no outro estudo. Então, o fato de vocês estarem estudando juntos e trocando juntos também vai ajudando vocês a estudar cada vez melhor. Para quê? Para fazer palestra? Para se transformar, para ser uma pessoa melhor. E se você não tem como objetivo se transformar e ser uma pessoa melhor, não faz sentido estar vindo no centro espírita. Domingo à noite, olha quanta coisa tem em Londres para fazer domingo à noite. Né? Vamos aproveitar a vida, se a ideia for essa. Agora, se você está vindo no centro espírita, presume que você quer se transformar, presume que você quer entender espiritismo, que você quer ser uma pessoa melhor. Então, se você quer se transformar, se você quer entender o espiritismo e ser uma pessoa melhor, não tem outro caminho senão não estudar. Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, por isso que a gente está em grupo junto, senão poderia cada um ficar estudando na sua casa, não precisava de centro espírita. A gente vai ajudando uns na dificuldade, outros na facilidade, mas veja que o grupo de estudo sai do lugar de quem passa conhecimento para ficar no lugar de troca, de debate, de discussão, onde um vai acrescentando ao outro. E não é ninguém dando aula para o outro, é um acrescentando ao outro. E se tem um texto muito importante que a Thaís leu, ao invés da Thaís querer dar uma aula pra gente do texto, ela vai dizer, gente, mas esse texto aqui, ó, tá todas as respostas que a gente tá vendo. Ok, então vamos combinar de todo mundo ler esse texto, para que mês que vem a gente se encontre e discuta em cima desse texto. Porque se a Thaís quiser dar aula pra gente desse texto, a gente de volta vai ficar com o olhar da Thaís sobre o texto, e não com a doutrina espírita. Vocês entendem que trabalho que dá isso? No fim, se vocês vão entendendo bem a lógica, o ideal será um dia o centro espírita ser só funcionando desse jeito. Porque a gente está se reunindo para estudar os temas que a gente tem interesse. Então, se nós temos 4 aqui que têm interesse num determinado tema, vamos se reunir esses 4. Vamos nós ficar estudando, se precisar de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora não tem mais interesse. Divaldo cansou desse tema, queria estudar o negócio de mediunidade. Tem outro grupo da mediunidade, então vamos encontrar o pessoal da mediunidade, vamos ler, vamos estudar. Mas, quem sabe daqui a um tempo, o centro espírita seja só em função de você chega, o que você quer aprender? Ah, eu quero aprender sobre isso. Ó. Sobre isso tem um povo ali estudando, tem um outro povo ali estudando. E as pessoas se encontrem para estudar os temas que elas têm interesse. Porque vocês vejam, nós estamos num grupo aqui, cada um tem um interesse. A gente vai tentar extrair temas em comuns. Mas se for perguntar para vocês, cada um tem interesses, tem suas questões. Não seria bem legal, eu estou pensando lá sobre aquela questão da sexualidade, ou estou pensando sobre aquela questão da influência dos espíritos, estou pensando sobre aquele negócio do casamento, do não sei o quê. Não seria legal encontrar com outras pessoas que também estão estudando a mesma coisa para a gente poder debater esse tema? Será maravilhoso, né? Um dia a gente chega lá. Mas por hora, uma vez por mês já tá bom. Pra gente ir ganhando gosto. Eu acho que pelo tempo que a gente tem, talvez seria bom já discutir os temas, e
E como que vai ser feito, né? Que a gente tinha falado, que foi a sua pergunta, né? De provavelmente a gente vai dar algumas referências, né? Já para as pessoas buscarem. Quando falo assim desses temas de doutrina espírita, das coisas para a gente ter um entendimento em comum, veja que vocês vão ter que separar também, porque tem vários temas que talvez sejam coisas que eu vou ter que estudar sozinho, que não são propriamente conceitos doutrinários, né? E aí eu tenho que estudar, eu tenho que ir lendo. Mas seria importante talvez vocês falarem alguns temas que vocês estão pensando, para ver se a gente consegue extrair algum tema em comum. É claro que futuramente, até tendo mais pessoas, depois a gente pode ter um grupo que está estudando um tema, outro grupo que está estudando outro. Mas por enquanto, com um grupo menor, até vocês irem pegando o jeito, desenvolvendo o método, seria bom a gente tentar achar um tema para todo mundo ir aprendendo. E depois a gente pode ter um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho lá, e de repente a gente ter 4 grupos estudando temas diferentes. Mas, como a gente ainda está desenvolvendo um método, ainda está aprendendo como fazer, e sempre vai ter um mais saidinho que vai querer dar uma aula e a gente vai ter que dar uma cortada, calma aí, então se você acha que é tão bom, vamos todo mundo ler o texto junto, tal. Até vocês aprenderem a funcionar, seria legal tentarmos trabalhar com um tema, né? E um tema a gente pode ficar uma semana, pode ser que seja uma questão super complexa com vários textos legais que a gente faça uma segunda semana, não sei, vocês vão decidindo conforme está vendo o enriquecimento do trabalho. Não é de bate-papo, porque o tema é morte, não é para ficar falando, porque quando a minha mãe morreu, agora não é o momento. Agora é de aprofundamento teórico para daí você pensar quando a tua mãe morreu. Mas primeiro nós estamos aqui fazendo um aprofundamento teórico, porque se a gente não tiver clareza do conceito, como que eu vou trazer para a minha vida? Não, a psicoterapia. É aprofundamento teórico, tá? Faz sentido isso para vocês? Que temas que passam assim na cabeça de vocês que seriam interessantes? Eu vou anotando uns aqui, aí a gente, sei lá, vê se chegamos num... O que você acha? Pergunta? Aleatório. Relacionamentos? Relacionamento de que tipo? Porque, veja, relacionamento é uma experiência de vida. É muito geral entre pessoas. Relacionamento é um tema de vida, né? Agora, É dentro muito de relacionamento amplo. separação, perdão, tipos de casamento, sei lá. Daí temos Relacionamentos vários. familiares. Hã? Então, familiares. Relacionamentos familiares. Ainda é amplo. É amplo ainda? Ih, vou passar 20 anos estudando todos os temas. Perdão já é um, tipo, vai na veia de... Perdão, entendeu? perdão. O que mais? Talvez culpa e autoculpa, ou talvez seja muito abrangente, fica só com Não, autoculpa. não é muito abrangente, sim, porque Culpa é bom. isso é um conceito super complexo e que cada um tem uma sugestão. E os mais abobados vão dizer, não se culpe. Tipo assim, como se alguém dizendo, não se culpe, aí pronto, já parei de me culpar, né? Então, eu digo que é super complexo porque o máximo que tem saído da doutrina espírita é não se culpe. Aí você fica pior ainda, porque além de se culpar, você ainda não está fazendo o que a pessoa está falando pra você fazer, né? Agora, culpa e perdão caminham junto, né? Não sei se vocês sabem, né? Mais, pessoal? Talvez também facetas do mesmo tema, né? Culpa, perdão, ansiedade. Você tem que se acalmar. Não fala assim pra uma pessoa ansiosa? Ficar aí batendo o pé assim, você tem que se acalmar. Daí o pai de bater o pé tratou a ansiedade, não tratou? Tratou nada, né? Sai do pé, vai pra boca, vai pra cabeça, vai pra algum outro lugar. Depressão. O que a doutrina espírita fala sobre depressão? Você tem que ter força de vontade. Se você tiver força de vontade, você melhora. É isso que o espiritismo fala? Não. Não é isso que o espiritismo fala. Vocês vejam que são todas questões que cada um tem um ponto de vista. Porém, dentro da doutrina espírita tem muito conteúdo sobre isso. A gente só precisa estudar. São os assuntos do momento. Né? São assuntos importantes que vão refletir na nossa vida diária, que reflete no atendimento fraterno, que faz com que as pessoas procurem o centro espírita, né? O que mais? Vamos falando aí, a gente vai fazendo uma lista imensa. Sexualidade. Amplo também, né? Mas tem, sei lá, que a gente consegue pensar sexualidade em termos específicos. Qual o posicionamento da doutrina espírita sobre sexualidade? Porque, por exemplo, o que eu pensei de sexualidade, né? Dentro de sexualidade pode ter traição,
pode ter pensamento, né, que é uma das grandes coisas que a gente assombra, a gente tem medo de pensar, porque Jesus diz que pensamento, pecado por pensamento, aí vem um negócio, você já está se culpando porque você pensou aquilo ali, né, homossexualidade, compulsão, pornografia, né, tem vários temas dentro de sexualidade. Pode ser sexualidade, tem pessoas que ainda são confusas, às vezes não sabem. A questão de gênero, não se diz escolha, né, mas direcionamento, né. Que acho que a sociedade impõe, você tem que ser isso ou aquilo, não dá para ser os dois. Bem amplo, né. Tem temas que vocês se interessam pensando dentro de sexualidade? Sim, A gente fez lá em Curitiba, a gente fez um estudo dos pecados capitais. E aí um deles era a luxúria, né? Só que assim, cada coordenador tinha que escolher o seu tema. Aí um dizia, eu vou ficar com a gula, porque comia demais. O outro, eu vou ficar com não sei o quê. Aí quando chegou no sexualidade, quem que vai dizer, eu vou ficar com sexualidade, que eu sou compulsivo, né? Faço uso de prostituição. Aí ninguém falando nada, né? Todo mundo em silêncio, assim, quem que vai ficar? Então eu e a Mari vamos ficar com sexualidade, que dá um pouquinho de constrangimento, né? Sexualidade tem muitos textos bons sobre sexualidade na doutrina espírita, mas isso que eu tô te falando de um modo bem amplo, né? Eu pensei em influência dos espíritos. Na sexualidade? Não. Outro tema. É que eu ainda tô no sexualidade se a gente consegue definir alguns aspectos assim, porque eu acho que sexualidade, assim como relacionamento, acaba sendo um tema super amplo, né? E o que a gente poderia, então, afunilar essa sexualidade? Não sei. Você falou traição, O que vocês você falou pensam? traição. Sexo casual. Compulsivo. Uso da energia sexual. Legal, hein? Gente, eu quero voltar aqui, hein? Muita gente não entende o que é energia sexual também, né? Abrange várias coisas também. Aí vai essa palhaçada de... Como que é? Sublimação, aí você vai lá pintar quadro, vai tocar piano, fica com o professor do piano, faz sexo com o quadro, porque ninguém, né, canaliza energia tocando piano e pintando quadro, né? Então, o uso da energia sexual é super interessante. E isso, vejam que todas essas coisas, elas também aparecem no fraterno, isso é interessante. Porque chega alguém dizendo, eu tenho compulsão. Lembra uma vez eu atendi um senhor que ele dizia assim, depois que eu faço sexo com a minha esposa, eu tenho vontade de me masturbar, mas assim, umas 5, 10 vezes. O que eu faço? Meu Deus do céu, o que faz? Não sei, primeiro me conta, que coisa é essa, né? Então, cada um vai dar um ponto de vista. Cada um vai falar o que acha. E a gente precisa fazer um estudo. Será que pintar quadro e tocar piano é fazer uso da energia sexual? Será que isso é repressão? O que é, o que não é, né? Super interessante. E a ausência também, né? Porque a ausência, não sente, né? Sim. Né? Atrapalha o relacionamento. E muita gente vai falar, graças a Deus eu não preciso mais de sexo. Graças a Deus ou graças ao diabo? Porque vai saber onde que foi tua sexualidade, né? Então, às vezes, é um problema também. Não viver a sexualidade, aí eu não vivo a sexualidade, mas fico cuidando da vida sexual de todo mundo, igual aquelas beatas na igreja, né? Não faz sexo, mas cuida da roupa, cuida de tudo que o outro faz. Meu Deus, minha senhora, vá fazer sexo uma vez por semana, que a senhora para de cuidar da vida dos outros, né? Obsessão. Obsessão também é super complexo, né? Eu tava com uma trabalhadora lá em Curitiba, trabalhadora da regional, dando um monte de curso, falando de uns problemas dela. Eu falei, fulana, você não percebe que você tá obsidiada? Não. Fui lá, peguei o livro, olha aqui, sintoma. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo que você tá descrevendo. Meu Deus, Mário, eu dou curso disso. E não tinha parado para pensar que eu tô num processo obsessivo. Então, vejo uma super trabalhadora que supervisiona lá 20 centros espírita, dá curso e faz um monte de coisa. Processos obsessivos. Mas não tem clareza do que são os sintomas, de como identificar, o que fazer com isso. Então serve, tem noções gerais, mas na hora de eu pensar a minha vida, gente, esse tipo de pensamento, isso aqui tem cara de obsessão. Isso aqui, juntando isso aqui tem muito carinho de obsessão, hein? Eu preciso ter esse conceito claro. E pela cara de vocês, a maioria de vocês não tem. Mas aí, então, daí seria um foco mais num aspecto, tipo, sintomas, né? Sintoma, mas depois do sintoma já vão pro tratamento, né? Talvez uma semana, um mês, cada encontro seria uma coisa, né? Suicídio. Gente, isso aqui já dá para passar 10 anos estudando, pelo que vocês já trouxeram. Então nós já temos o programa dos próximos 10 anos, eu acho que vamos parar por aqui.
super interessantes. Agora, será que a gente consegue achar um que seja um interesse em comum? Claro, porque vai passando, né? Talvez esses temas aqui, como eles são temas complexos, eu estou imaginando que uns 2 meses precisaria. Né? Porque num entendendo tal, daí vamos definir outros textos para ler, talvez uns 2 meses seja... Mas isso aqui vai mais de 1 ano, se vocês quiserem dar conta disso aqui. Agora, será que a gente conseguiria pensar num específico para começar? Ó, temos perdão, culpa e autoculpa, ansiedade, depressão, uso da energia sexual, obsessão, suicídio. Você sabe que a pessoa obsidiada vai se sentir culpada, não vai conseguir perdoar, entrelaça tudo e pode chegar ao suicídio. É só uma viagem, mas entende se for fazer entrelaçado, né? Uhum. De estudar sobre isso e ter clareza disso, que reflete em vários outros temas. Acho que pode ser, se vocês, né? Eu concordo com o que a Sandra está falando, que esse tema obsessão, ele repercute em todos esses. E qualquer um desses que vocês estiverem estudando, depressão, sexualidade, suicídio, culpa e autoculpa, perdão, vai cair na questão da influência espiritual. Ok. Vai cair sim. Só a minha questão é assim, mas o foco vai ser... Porque para um encontro, a gente tem que definir o foco, porque assim, um vai estar focando em obsessão com a sexualidade, um vai estar focando em obsessão com outra coisa. Chega aqui, faz uma bagunça aquele dia. A minha sugestão para vocês começarem é pegando esse tema, então lembra lá da nossa lógica. Primeiro, a gente precisa entender o que Kardec fala. Sobre O que é obsessão? Então, isso seria bem legal de vocês terem as referências para entender o que Kardec fala sobre obsessão, tá? Então, nós temos, para análise de vocês, nós temos 3 obras que são importantes sobre obsessão. O que seria o legal? O legal seria todo mundo estudar as 3, né? Porque em termos de outras obras, Joana, uns vão estudar uma coisa, outros vão estudar outras coisas, outra coisa. Mas em termos de Kardec, seria importante todo mundo estudar as 3. O que vocês acham? Se arriscam de todo mundo estudar as 3, pelo menos dar uma passada, né? Não consegui ler todos, mas um eu li melhor, o segundo, e teve um terceiro que eu pelo menos dei uma passada. As 3 obras são, então, não sei quem anota aí, ou se depois vocês compartilham entre vocês. Tá. O capítulo mais importante que nós temos sobre influência espiritual, ele está no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9. Nossa, o Marcos sabe decorado, eu só sei o 9. Eu não sei o que está no 8 nem o que está no 10, mas é que como isso é muito comum na doutrina espírita, está lá. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então ali ele fala da penetração dos espíritos, influência oculta dos espíritos, possessos e convulsionados, que tem muito com cara disso, afeição dos espíritos por certas pessoas, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Eu preciso ler todas essas questões para entender como que os espíritos nos influenciam, se ali dá para tirar algum sintoma, se ali dá para entender alguma coisa. Então, esse é um capítulo geral. Outro capítulo importante, lá no Livro dos Médiuns, o capítulo é das obsessões. Eu não lembro o capítulo específico, mas o capítulo é das obsessões. Vocês precisam lembrar que lá está a obsessão para médiums, mas lá é o lugar onde Kardec vai diferenciar obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, dali eu consigo começar a entender que tem 3 tipos diferentes de influência. Uma vai pela arrogância do sujeito, outra vai pela subjugação, perder as próprias forças, e outra vai pela confusão com os próprios pensamentos. Ali vocês conseguem entender que são 3 tipos de intervenção diferentes. E o capítulo que não fala específico sobre mediunidade, que é muito bom, está na Gênese. Dentro do capítulo, se eu não me engano, é dos fluidos. O título do capítulo é dos fluidos. E dentro do capítulo dos fluidos tem um item, obsessão e possessão. São umas 10 páginas e ali ele vai definir o que é obsessão. O que eu estou pensando aqui, ó? Seria legal vocês conseguirem ler tudo isso, porque talvez, Tudo bem, eu vou passar pro grupo isso. depois de vocês lerem tudo isso, vocês talvez definam um foco.
Porque ali vocês vão se apropriar e dizer, nossa, mas tem tal coisa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, depois de tudo isso, talvez vocês tirem um foco do tipo, como identificar, ou os tipos. Aí vocês vão ver o que é o interessante na leitura que vocês fizeram, e aí marca um foco para uma próxima reunião. Mas eu acho que repercute em vários temas, assim. E é um conceito super importante na doutrina do espírito, porque evangélico não sabe falar disso, católico não sabe falar disso. Ninguém fora da doutrina espírita tem tanto conhecimento sobre obsessão como a gente. Mas na hora de apertar para ver se a gente entendeu, a maioria não sabe. E eu proponho que seja feito um grupo a gente conversou, né, um grupo de WhatsApp que não tenha, que só eu possa postar. E aí quem quiser, eu coloco no grupo e vou mandar todo mês as referências que vai ser estudado. Né, que é mais prático, seria. Certo. Obrigada. Porque daí fica uma forma de comunicação, mas não aqueles grupos, daí mandam um okzinho não é muito bom bom. dia, ninguém pode Olha falar. a sexta, foca na sexta, depois dessa sai do grupo. Foca sabe? na sexta. Foca na sexta. Não, pode uma coisa Gente, eu acho super complexo isso. Queria dizer assim, vocês vão encontrando um jeito de trabalhar. Não tem um jeito certo, né? Mas a gente já conseguiu sair daquela fantasia de uma aula com PowerPoint que eu vou aprender doutrina espírita assim por estudar por conta. Então, eu acredito que ao longo do tempo vocês vão pegando jeito, vão pegando gosto, e depois que passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês vão olhar para trás e falar, cara, agora eu tô entendendo de doutrina espírita. E por que eu digo isso para vocês? Esses dias mesmo até mostrei para a Patrícia e para o Marco. Eu recebi uma mensagem de uma mulher, ela disse, Marlon, eu tô há 20 anos na doutrina espírita e depois de estudar com você eu fui descobrir que eu nunca tinha estudado doutrina espírita. Que assim, ficava passeando pela doutrina espírita, mas depois a gente aprende a estudar de verdade. Então, eu tenho certeza que se vocês forem pegando esse gosto e vão aprendendo, vai passar 10 anos e a profundidade de entendimento e a transformação que vocês vão viver vai ser muito mais significativo. Foi você que me falou que é proporcional ao investimento? Foi você que tinha falado isso, né? Sim. É proporcional ao investimento. Se você investir quase nada, te beneficia em quase nada. Se você investir bastante, te beneficia bastante, né? É isso mesmo. Se você quis vir para a doutrina espírita, porque você quer transformar, você quer viver uma vida melhor. Então investe nisso para que ao passar dos anos você sinta a transformação acontecendo pela expansão de consciência, pelo esclarecimento e vendo a vida fluir, né? Eu estou à disposição, a Patrícia, o Marco tem meu contato, sugestão de bibliografia, de leitura, essas coisas, né, para ir ajudando vocês no que precisar, porque realmente acho que vale muito a pena. Então fica combinado pro próximo e daí eu vou passar. E aí as pessoas venham com comentários e dúvidas, né? Isso, aí você anota lá o que você entendeu, o que não entendeu, porque não vai ser um grupo para ninguém falar do tema. É um grupo onde a gente vai fazer trocas de entendi isso aqui, não entendi isso aqui, Se a pessoa um dia mas isso aqui eu não... perder, por exemplo, o encontro, no caso, cair um dia, a gente vai ainda receber, de repente, as referências, Sim. então a gente não vai ficar... Corre atrás. Ou pessoas que isso. vierem no futuro, no caso, Sim. né, pelo aquele assunto. É muito interessante, muito legal. Sim, eu posso montar uma página para colocar permanente nas Uma- referências. Como a gente está fazendo com o estudo de mediunidade. Tem uma Legal. página para fazer Eu acho ótimo. No nosso website. Ah, Isso. que bom. Muito bom, gente. Boa sorte para vocês. Se der tempo, ainda vem mais uma vez aqui, dar um passeadinho por aqui, dar um oi, tomar café. Obrigada. Obrigada.